Olá, povo querido, a paz a todos. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus, a você que me ouve. Eu quero aqui trazer uma reflexão profunda ao seu coração e também resposta para uma pergunta que muita gente, muitas vezes tem me feito, certamente você deve ter feito para outros e talvez você tenha feito para si mesmo. Porque muitas pessoas elas se perguntam, pastor, como saber se é Deus que está usando alguém ou não? Quando se trata da palavra dele, alguém que carrega a Bíblia ou que prega a palavra de Deus, alguém que fala com você se é Deus que está usando aquela pessoa, não. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia como você poderá descobri-la e como você vai saber se é ou não Deus que está falando através daquela pessoa. E vou te mostrar na Bíblia de maneira muito clara, por isso eu queria que você que ouvisse essa mensagem prestasse muita atenção. Seja você um pregador da palavra, seja você um membro que congrega, seja da igreja evangélica, católica, um obreiro, independente de quem você é. É de extrema importância que você ouça essa mensagem, para que assim você possa fazer uma breve reflexão e se perguntar o que você está ouvindo, se está vindo de Deus ou de quem poderá estar vindo. Você vai tirar suas próprias conclusões vendo aqui na palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 21, diz assim: não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venha ouvir teu servo amaldiçoar-te. Ou seja, há coisas que eu posso ouvir e me abençoá-lo, e a coisa que se eu ouvir pode me amaldiçoá-lo. Vai depender as pessoas às quais eu estou ouvindo. E você deve dizer, pastor, como saber? Simples. Pelo caráter da pessoa, pelo comportamento dela, pela forma a qual ela está andando na presença de Deus, você vai saber se é Deus que está falando ou se é o diabo na boca daquela pessoa. Eu vou te mostrar aqui em Hebreus, vou sair do vídeo aqui, Hebreus 10, 26, olha o que está escrito, Hebreus 10, 26, assim está escrito no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Veja que diz a palavra de Deus, que alguém depois que conhece a Deus, esse alguém depois de conhecer a Ele, depois de conhecer a verdade de Cristo, se esta pessoa, após conhecer a verdade de Cristo, ela mesmo estando na presença de Deus, se ela andar de maneira errada estando na presença, não haverá sacrifício para os pecados daquela pessoa. E se não haverá sacrifício para os pecados daquela pessoa, significa que não há perdão para ela. Se não há perdão para ela, também não há salvação. Então por aí você sabe se é Deus falando na boca de alguém ou não, independente de quem ele seja. Seja ele um pregador, um membro, um obreiro, o que quer que seja. Se a pessoa está andando reto, de maneira honesta, se a pessoa é alguém de caráter na presença de Deus, vai ser Deus usando ela. Porque Deus está, ou Deus, ele se faz presente aonde há as coisas certas. Aonde as coisas erradas, Deus não compactua. Aliás, eu te provo mais uma vez na Bíblia, acabei de te mostrar em Hebreus 10, 26. Também posso te mostrar em Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, versículo de número 6. Olha o que diz, Mateus 4, 6, assim está escrito. E lhes disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará que te guarde. Veja que aqui o diabo ele usou a palavra e disse a Jesus: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: a teus anjos dará ordem que te guardem. Então você percebe que aqui o diabo usou a palavra, mas mesmo ele usando a palavra, era o diabo que estava falando. Então se era o diabo que estava falando, usando a palavra, que saiu da boca do diabo, mesmo sendo a palavra de Deus, não era bênção, porque era o diabo que estava falando, era maldição. Então significa que se era maldição, mesmo sendo a palavra de Deus, por ser o diabo que estava falando,
Significa que todas as pessoas que estão dando errado na presença de Deus, as quais não há sacrifício ou nem perdão por pecado delas, é o diabo que na boca delas está falando. Se é o diabo que na boca delas está falando, alguém que ouve a outra, qual o diabo está falando na boca dela, o que sai da boca daquela pessoa não está abençoando quem ouve, está amaldiçoando. E quem são essas pessoas? São aqueles que trocaram a verdade de Cristo, implantaram a sua própria verdade. São pessoas que deixaram a verdade de Cristo de lado e estão seguindo a sua própria. Esse tipo de pessoa não são bênçãos, esse tipo de pessoa representa maldição. No entanto, cuidado a quem você ouve, cuidado que as pessoas estão sendo para você e cuidado que você está sendo para elas. Como disse aqui no Eclesiastes 7:21, não aplique o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venha ouvir teu servo amaldiçoar-te. Ou seja, se eu ouvir alguém, o qual o diabo está falando na boca daquela pessoa, se eu ouvir a ela, mesmo ela usando a palavra de Deus, ela vai estar me amaldiçoando se eu ouvir. E aquilo que dela eu receber por eu a ouvir, eu vou obviamente transmitir para outros. Eu vou estar amaldiçoando a outras pessoas também. Se quem falou na boca daquele alguém foi o diabo, mesmo sendo a palavra de Deus. Então tome cuidado, que nem todo mundo que abre a boca para dizer, ou melhor, dizendo que é de Deus, de fato, não é Deus que está falando, nem todo mundo. Tem pessoas que é Deus e tem pessoas que não é. Então como saber se é Deus ou não? As pessoas que têm caráter, as pessoas que estão andando de maneira honesta, de maneira digna, é o Espírito Santo falando na boca dessas pessoas. Mas aqueles que estão andando de maneira errada, eu preciso lhe dizer, o meu Deus não pactua com coisa errada. O meu Deus, ele não participa de coisas erradas. Pelo contrário, ele abomina. Deus, ele se aborrece das coisas erradas que muitos fazem. Tem muitos que usam a palavra como disfarce. Tem muitos que usam a palavra, infelizmente, para enganar, para atrair as pessoas. Porque esse é o plano e a estratégia de Satanás. E é assim que o diabo está fazendo. Então tome cuidado com o que você ouve. E tome cuidado com o que você está sendo para as pessoas e o que elas estão sendo para você. Que nem todo mundo que se diz ser de Deus de fato é. Porque todos aqueles que estão dando errado na presença de Deus, independente se é pregador ou não, independente se é pregador ou não, elas não estão te abençoando, estão te amaldiçoando, você talvez não percebeu ainda. Por isso muitas pessoas estão em muitos lugares, a vida está amarrada. A vida da pessoa está destruída, está no fundo do poço, a pessoa está há 50 anos congregando no lugar, e a vida da pessoa não mudou em nada, a mente dela, a mente da velha criatura ainda, ela pensa exatamente como pensava antes de conhecer Jesus. A pessoa é a mesma coisa. Isso significa que o lugar que você está congregando, independente de ser evangélico ou católico, significa que é o diabo que está falando na boca daquele alguém, usando a palavra de Deus, se dizendo ser Deus, na verdade não é. É o diabo na boca daquela pessoa enganando muita gente. Tá bom, queridos? Aliás, de Romanos capítulo 1, versículo 25, olha o que diz aqui. Romanos 1, 25, olha o que está escrito. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Veja que a gente vê muita mentira nos dias atuais que vivemos, né? E essas pessoas que infelizmente implantaram a mentira, implantaram o seu sistema, ou implantaram a sua própria verdade e desprezaram a verdade do Evangelho, a verdade de Jesus, essas pessoas é o diabo que está falando na boca delas, mesmo sendo a palavra de Deus. Acabei de te mostrar em Mateus 4,6. Acabei de te mostrar aonde o diabo usou a palavra, dizendo para Jesus: atira-te abaixo, que está escrito, teus anjos darão a ordem para que te guardem. Era a palavra de Deus na boca de Satanás. Então não era bênção, mesmo sendo a palavra de Deus, porque estava vindo da boca de Satanás. Não era bênção, era maldição. A palavra era de Deus, mas era Satanás que estava pronunciando. Então era maldição e não bênção. E quantas pessoas o diabo está usando na boca delas? Aqueles que andam na mentira, ou andando como bem acham na presença de Deus. Esses não são Deus que está usando, é o diabo para enganar as pessoas. Assim você sabe quem são os que Deus está usando e quem são aqueles que o diabo está infelizmente usando, enganando essas pessoas, enganando a outras, usando a palavra de Deus, porque esse é o plano de Satanás. Tá bom, queridos? Que você possa refletir e se perguntar o que as pessoas estão sendo para você e o que você está sendo para elas. Se elas estão sendo bênção ou maldição para você, ou se você está sendo maldição ou bênção para as pessoas. Repito, cuidado a quem você ouve. Tá bom, meus amados? Vou ficando por aqui. Boa reflexão, boa leitura. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.